Você já parou para pensar que talvez o que falte para a sua clínica ou para o seu negócio prosperar, talvez não seja mais um serviço no cardápio, mas um selo de confiança, de credibilidade e regularidade? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk, o talk show responsável por compartilhar histórias de inspiração e muita transformação. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, a filha do Jorge, da Rosalita e irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Eu estou aqui no dia de hoje na presença de duas pessoas, de dois empresários, de sócios, para falar sobre o seguinte tema: regularizar para prosperar. Como garantir que a sua clínica esteja 100% em conformidade e preparada para crescer? E para falar sobre esse assunto, eu só poderia recebê-los. Primeiramente, ela, farmacêutica por formação e mente estratégica por trás da Regulariza Visa. Ana Luísa é referência nacional em processos de regularização de clínicas e consultórios de estética. Com mais de uma década de atuação na saúde pública, hoje ela atua transformando profissionais da saúde em empresários e empresárias preparadas para crescer com tranquilidade e sem medo de fiscalizações. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Gente, obrigada por estar aqui participando. Obrigada, Tamires, pelo convite. Só tenho a agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui, da gente conversar. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado. Eu estou ansiosa para te conhecer mais, saber mais de Regulariza Visa. Vamos embora para esse bate-papo. Vamos sim. Então, e ao lado da Ana, nós temos ele, que é advogado, empresário e o estrategista de expansão da Regulariza Visa. Especialista em regularização sanitária, sócio da Ana e responsável pela presença institucional e relacionamento com grandes eventos e empresários do setor. Ele quem atua na construção de autoridade da marca e nas conexões que ampliam a atuação dessa empresa incrível no Brasil afora. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu agradeço a presença e vamos, então, conversar e nos apresentar para esse público maravilhoso que está aí do outro lado da tela, para nos conhecer e saber do quanto é importante essa participação, essa parceria que a gente está aqui disposto a realizar com vocês. Incrível. Eu já quero que vocês comecem. E todo começo, de fato, tem um início. Antes de vocês estarem à frente dessa empresa que realmente transforma a dinâmica de muitos profissionais, de muitos negócios, fazem com que as coisas sejam regularizadas, acho que essa é a palavra que a gente vai usar aqui no dia de hoje, não tem jeito, mas que as coisas estejam corretas para que outras coisas, outros prejuízos não aconteçam. Existe uma história de Ana, uma história de Cláudio, é isso que eu queria acessar inicialmente para que as pessoas também acessem. Então, eu queria entender desse início da jornada de cada um de vocês, mas que construiu, levou para que hoje vocês estejam à frente desse negócio. Começando por você, Ana. Então, eu me formei, né, em farmácia e eu tive muita sorte porque há alguns anos atrás, né, a gente que já é um pouquinho mais cascuda, né, e velhinha de profissão, há alguns anos atrás a gente podia ter a certeza, né, que a gente que é da área da saúde, que você teria um concurso público para fazer. Então, assim, praticamente a cada 5 anos tinha concursos públicos bons para a área da saúde, tanto para federal, municipal, estadual. E eu me formei e eu tive a sorte de, logo assim que eu me formei, tiveram 2 concursos muito bons. Um para a Secretaria Municipal de Saúde e a Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Aí eu fiz os 2, né? Na época, né, com tudo fresquinho, passei para os 2 concursos e tomei posse nos 2. E eu me lotei nas respectivas vigilâncias sanitárias, tanto do município quanto do estado. E desde então, aí comecei, né, essa rotina de trabalho, né, fiscalizava, né, várias coisas, da parte de, como eu era farmacêutica, de comércio farmacêutico,
de indústrias farmacêuticas, de distribuidoras, tudo relacionado a medicamentos, né? E depois a gente vai acabando ampliando mais, né? Vamos para a parte de consultórios, serviços de saúde, clínicas, ambulatórios, hospitais. E fui seguindo, né, o serviço. Só que à medida do tempo, assim, que a gente ia conhecendo as empresas, né, a gente, às vezes, quando fica muitos anos trabalhando no mesmo local, você acaba indo várias vezes na mesma empresa, né? Você acaba conhecendo os hospitais, as clínicas, os profissionais, né? E eu notava que as pessoas tinham muita carência de não saber alguns setores específicos, a regulamentação que rege o setor, às vezes ela muda com muita frequência. Por exemplo, a parte de indústria de medicamentos, ela desde que a Anvisa foi criada, já está, acho que na 5ª ou 6ª versão da normativa. Então, mas assim, em relação à parte de consultórios, de clínicas, serviços de saúde, às vezes as pessoas elas tinham, a gente nota hoje em dia que as faculdades fica um pouco essa lacuna de não explicar direito, né? De não ter Foca mesmo muito essa na lacuna. Técnica, não... Muito a técnica, mas assim, o que eu depois que eu me formar, como é que eu faço? Para eu montar uma empresa, para eu montar um espaço meu, o que eu preciso? E eu notava que as pessoas tinham essa dificuldade de não saber como começar, o que eu preciso ter. Hoje em dia, o profissional de saúde, além dele saber muito a técnica que ele faz, o procedimento, ele tem que ter muita parte documental, registro de muitas coisas, ele precisa ter realmente muitos documentos do que ele faz, registro de manutenção de equipamento, registro de várias coisas que ele precisa ter, e o profissional, às vezes, ele ficava muito perdido de não saber como fazer e não saber quem procurar para ajudar a fazer. Sim. Isso é uma lacuna que eu notava muito, e as pessoas me pediam: Ana, você não pode me ajudar? Olha, eu não sei fazer isso. Mas, na época, eu não podia, eticamente, porque eu era fiscal da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, preponderantemente, tem a função de fiscalizar. Então, eu sempre ficava, poxa, mas eu queria tanto poder ajudar. Então, os anos foram se passando e eu falei, não, agora chegou a vez chega, vou agora passar para este lado educativo, de ajudar, de poder fazer mais pelas pessoas. E foi daí que a gente resolveu fundar, né, a empresa Regulariza Visa. E uma dúvida que eu fiquei curiosa aqui. Você jogou o chapéu? É um termo que a gente usa quando a gente larga um emprego, larga a CLT, larga um concurso público. Você fez isso e falou, eu vou empreender, vou criar minha empresa, agora eu vou para o outro lado, porque eu quero ajudar essas pessoas. Foi isso que você fez? Não foi isso, porque eu ainda continuo no serviço público, mas assim, eu tive que sair das respectivas vigilâncias sanitárias. Entendi. Porque não seria ético eu continuar na vigilância sanitária e prestar essa parte toda de assessoria e consultoria. Então, eu pedi para me lotar em outro órgão. Bacana. Então, eu continuo, ainda falta assim mais 5 anos para aposentar, né, nas duas situações, e aí eu fui para outro órgão e larguei a parte da fiscalização. Antes quando eu já estava em mente, quando eu decidi, não, vou abrir a empresa, vou trabalhar com essa parte de consultoria, aí eu pedi para ir para outro órgão. Entendi. E como é que foi essa dobradinha aí? Falou, vambora, Cláudio, quem chamou quem? Como é que nasceu essa empresa? A Ana maturou a ideia, né? Até por conta da experiência dela de mais de 25 anos atuando na vigilância sanitária. E aí a gente se encontrou, trocamos uma ideia numa pizza, e aí ela me apresentou o projeto dela. Eu vi um potencial muito rico ali e resolvemos montar a empresa. Então, hoje a empresa é ela, farmacêutica, eu como advogado e mais um contador. Bacana. Então, assim, a gente oferece todo um leque de serviços que inclui não só a conscientização, palestras a respeito da importância de você estar regular perante a vigilância sanitária, perante os órgãos de fiscalização de uma maneira geral, como também desmistificar, né, esse bicho-papão, que é o fiscal. E você, se eventualmente ocorrer dele bater na sua porta, você simplesmente atendê-lo com naturalidade. Ah, sou fiscal? Perfeitamente. Fique à vontade, entre, o senhor vai verificar que está tudo nos conformes. Não há nenhuma inconformidade, nenhuma irregularidade a ser observada. E você ficar tranquilo.
ou pelo menos demonstrar ficar tranquilo. Bacana. Porque sempre quando tinha uma fiscalização, dá aquele frio na espinha, porque qualquer coisa que ocorra no seu espaço, tá? Uma distração, às vezes, infelizmente, especialmente se o fiscal acordou do lado errado da cama, ser foco de alguma sanção, alguma penalidade, alguma multa, não só uma advertência. Então, por exemplo, esmalteria. Você tem uma esmalteria, seu espaço é lindo, maravilhoso, mas no meio do seu estoque existe um esmalte vencido. Pronto, acabou. É mesmo? Um esmalte vencido? Um frasco de esmalte vencido. Que, na verdade, às vezes, assim, é uma bobagem, Isso. sabe? Hoje em dia, as pessoas têm que ficar atentas a muitas coisas. Assim, e eu digo, gente, você deixar um produto vencer... Porque às vezes acontece, às vezes você tem muitas coisas, aí às vezes é um esmaltezinho que venceu há um mês, mas assim, você tem que estar sempre muito, muito atento a várias coisinhas, E realmente, produto vencido é um item assim de inconformidade. Sujeito a multa. Sujeito a multa, Gente. Então, assim, nossa proposta é desmistificar, orientar, domar esse bicho-papão, né? E, então, é isso. Ela chegou com a experiência dela, com a bagagem dela, eu também com a minha experiência no ramo do direito. Eu passei por algumas empresas, aprendi muita coisa, até o que não presta. E aí coincidiu da gente se conhecer e trocamos uma ideia. Ela me apresentou o seu projeto, Na sua pizza, ideia. eu gostei disso. Isso. Eu ia falar depois, tudo começou numa pizza. Tudo Tudo começou na pizza. Na verdade, começou um pouco antes, até chegar no convite da pizza. Mas o fato é que aí ela abriu o seu coração, apresentou a sua proposta, e eu achei que era uma proposta que valia investimento, né? Que valia investir tempo e trabalho para que essa criança nascesse e esse negócio prosperasse. Então, hoje, a gente já tem mais de um ano de vivência, atuando na área de vigilância sanitária. A gente não só faz aquele parte burocrática administrativa, mas também um trabalho de conscientização. Sim. Então, a gente participa de palestras, participa de eventos públicos grandes, inclusive. A gente já teve a oportunidade, para você ter uma ideia, de trabalhar num estande no Rock in Rio na edição passada. Que bacana. Então, foi assim, o nosso primeira experiência, um evento de grande público, de grande massa. A gente já teve a oportunidade de participar do Estética em Rio, em 2 edições, com estande próprio. Eu vi, vocês estavam na última agora, entregando tudo. Exatamente. Então, ali no caso do Estética em Rio, a estimativa era de um público de mais de 20 mil pessoas circulando por ali, nesses 3 dias do evento. Ano que vem, se Deus quiser, será o 3º ano, com estande próprio. Ano que vem também, em abril, já está reservado na nossa agenda, o Estética em São Paulo. Então, estaremos lá dando os primeiros passos na cidade de São Paulo. Então, assim, nossa empresa hoje, graças a Deus, ela não se limita à cidade do Rio de Janeiro. Sim, tá? é referência nacional. A gente vai por exemplo, a gente participa de cursos de formação com essa finalidade de orientar, de criar uma conscientização da importância de você estar regular de acordo com a legislação vigente. Sim. Especialmente depois da pandemia. Depois da pandemia, a coisa piorou. As pessoas estão mais rigorosas, mais severas, tá? Em procedimentos que antes eram, digamos, tolerados, tá? Hoje não mais. Então, por exemplo, um esmalte vencido, como foi do exemplo, ou que a embalagem esteja manchada, impedindo a identificação daquele conteúdo, tá? Você vê, é um esmalte, é um frasco de esmalte, mas a embalagem está manchada, está apagada, caiu um thinner não, algum tipo de removedor, não. acetona. Caiu uma acetona, danificou você não consegue o esmalte. identificar a validade. Danificou a etiqueta. Você não consegue identificar o conteúdo ou a data de validade. Pronto, isso já é o suficiente para ele gerar aborrecimento. Então, você, além de se preocupar com oferecer o melhor para o seu cliente, você ainda tem que se preocupar com esses detalhes, tá? Pequenos, mas que, para um fiscal, ele batendo o olho e identificando esse problema, é uma razão para uma multa, por exemplo. São detalhes que fazem a diferença. Isso. Vocês
falaram brevemente, trouxeram o exemplo do esmalte e agora eu já fiquei pensando em todos os locais que eu fui, que realmente um estava apagado, estava sem a data, ou às vezes eu ia escolher e acabava me deparando com a data de validade estava vencido. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, talvez elas não tenham dimensão dos riscos e talvez não tenham certeza. Vocês compartilhando, alertando e trazendo cases de pessoas, muita gente vai entender a importância de regularizar. Eu queria ouvir de você, Ana. Você tem uma trajetória muito extensa com esse público. Eu não tenho dúvidas de que você se deparou com muitas histórias, com muitos negócios e que isso pode ter gerado muitas sensações. Eu queria ouvir de você hoje algo que te marcou nessa trajetória e que talvez, eu não sei, alguma história representou essa virada de chave em específico? O desejo de se dedicar ou não? Foi o compilado de muitas histórias que fez com que você se movimentasse para criar, para puxar ele, chamar para essa pizza e falar, vamos criar essa empresa para a gente ajudar muita gente? Conta pra gente isso. Olha, teve um episódio, isso já tem alguns anos, né? Hoje, assim, a situação não é mais essa, mas assim, pelo menos uns 20 anos atrás, logo assim que a Anvisa ela foi criada em 1999. Então, de lá para cá, as coisas mudaram bastante, porque aí as normas regulamentares começaram a ser escritas, né, ou reescritas. Então, as coisas, a intensificação nas inspeções melhorou bastante, a qualidade dos estabelecimentos também foi melhorando muito. Então, mas logo no iniciozinho, eu não me esqueço nunca, uma vez, eu fui num estabelecimento. Mas, assim, estava tudo errado, sabe? Assim, de você já chegar... Tem determinadas coisas que a gente, quando era fiscal da Vigilância Sanitária, como você já batia o olho, tem itens que são imprescindíveis, que um estabelecimento de saúde ele não pode deixar de ter. Então, quando você chega num determinado local, você vê aquilo, meu Deus, vai fechar. Já, assim, aí eu já começo a passar mal, aí o coração já começa a acelerar, eu já começo a suar frio. Aquele frio na espinha. Sabe? Ela mesma ela já se sentia desconfortável. Eu já, porque, sabe, e às vezes tinha pessoa... que fazer egípcia. Né? Ela, por força da profissão, ela tinha que fazer egípcia. Mas ela tinha que estar ali cumprindo o papel. Então, ela, como servidora pública, é esperado que ela tome uma atitude. Né? É exigido dela que ela, diante de alguma irregularidade para a qual ela foi treinada, que ela tomasse determinadas atitudes, determinadas posturas. Então, assim, independente da desculpa que fosse apresentada, tá? Porque... O certo é o certo. Meu cachorro morreu. Eu estou com problemas na família. O faturamento da loja não está dando o suficiente para eu poder sanar esses detalhes. Infelizmente, ela não podia passar a mão na cabeça. Ai. E aí, por conta disso, é como eu estou falando, esse episódio é só um detalhe, um esmalte é o suficiente. A licença sanitária, que é uma coisa que a gente regulariza também, a gente trata de, assim, do zero, desde da escolha do espaço. Porque, às vezes, a pessoa ela quer instalar o seu espaço próprio, batalhou para isso, tá? Conquistou o seu espaço, mas a prefeitura não autoriza a construção daquele espaço ou daquele espaço naquele local, como uma clínica de saúde, por exemplo, estabelecimento de estética. Porque, por exemplo, é um espaço residencial. Ou então um prédio só comercial, de escritórios. Então, às vezes, você não pode entrar com o seu estabelecimento ali, entendeu? Aí a pessoa não faz essa consulta se pode ou não, porque você tem como... aluga, faz obra, adequa o espaço. Quando chega na hora, ele não poderia trabalhar como clínica de estética, um exemplo, naquele local. E aí? Como é que fica? Aí ele não consegue tirar uma documentação. Aí o que acontece? Aí ele resolve continuar assim mesmo, que já investiu dinheiro, e assim, fica assim clandestino, né? Porque ele não tem licença, não tem o alvará, não tem licença da vigilância sanitária, não tem nada. Está completamente clandestino, numa situação de clandestinidade trabalhando ali dentro. Caraca. Mas o episódio que ela está contando é o seguinte, desculpa interromper. Ela chegou no espaço totalmente irregular. Licença vencida, ou nem tinha licença. Ele estava com a licença atrasada, assim, já defasada de 2 anos. Era uma indústria de cosméticos. E a licença é renovada anualmente.
Aí mas assim, a gente tentava ajudar, mas ele não tinha. Mas o senhor tem registro disso? A matéria-prima, os insumos que o senhor usa para fazer as coisas, o senhor tem registro? O senhor compra de quem? De fornecedor qualificado? Aí ele não tinha registro de nada, não tinha, sabe? Aí meu Deus do céu, aí nessa época a gente interditava a empresa na hora. Hoje não, por conta de... Aí o que aconteceu? Na hora que a gente informou para ele, olha, infelizmente a gente vai ter que fechar o seu espaço, ele infartou ali na nossa frente, gente. Infartou e veio a óbito depois. Foi levado rapidamente, aí chamou-se a ambulância, aí a ambulância levou, mas depois ele não sobreviveu. Assim, o impacto... Aí eu fiquei... Aquilo mexeu tanto comigo, já tem uns 25 anos que isso aconteceu, mas eu nunca esqueci disso. Meu Deus, como é que pode? Mas ele, mas eu não sabia. E a gente pergunta, mas o senhor não sabe? Existe uma normativa, uma legislação que fale sobre isso? O senhor não tem responsável técnico? Ele não lhe fala isso? Não sabia. Aí eu, meu Deus, mas como é que pode? Não, sabe, são coisas que não são aceitas hoje em dia, assim, o grau de imaturidade, de amadorismo nessa área, falta de conhecimento. Eu falei, não, olha, e desde aí eu sempre venho amadurecendo essa ideia, só que eu demorei alguns anos para amadurecer essa ideia, né? Mas que bom que você amadureceu essa ideia e que você chamou o Cláudio. Qual é o nome do sócio de vocês? Pedro. E contador, hoje vocês são esse time que eu tenho certeza que não só salvam muitos negócios, mas salvam vidas. Porque olha isso, devido a falhas, falta de conhecimento, uma pessoa perdeu a vida. E quantas outras poderiam perder? Quantos negócios não sobreviveriam sem a intervenção de vocês? E vocês compilam tudo numa única empresa. A gente teve a oportunidade de se conhecer no instituto onde eu e Ana, onde nós somos professores. E foi muito bacana ter acesso ao que vocês fazem e ao que vocês geram a nível de conhecimento. Para quem está começando, para quem já está há muito tempo na caminhada, para quem já sabe, mas está errando por N motivos, pelas justificativas que vocês trouxeram, né? Falta de dinheiro, questões familiares, a gente entende. Mas o que eu gostei, sobretudo, foi de conhecer duas pessoas muito humanas. Eu tenho certeza que o Pedro também é. Porque quando a gente se junta para criar um negócio, não tem só o interesse e a sinergia de trabalho, mas, sobretudo, de propósito. Então, infelizmente, precisam acontecer algumas coisas. Não precisam, mas acontecem algumas coisas muito ruins que nos levam a isso. Então, acho que a empresa de vocês ela tem um propósito genuíno e que já gera muitas transformações em todos os espaços que vocês atuam, né? A gente está falando de escolas, institutos onde vocês dão aula, são professores, eventos, podcast, agora como Empodera Tal, que outros vocês já participaram, que eu já tive a oportunidade de ver. E eu me encantei com o que vocês fazem. Eu queria que vocês trouxessem agora, para quem está assistindo, em especial, quem tem sua clínica, quem tem o seu espaço de saúde, de estética, quais são os cuidados necessários que eles precisam adotar em suas rotinas, em seus espaços, para que não aconteça o pior? Quem quer começar? Olha, eu acho que Cláudio, eu acho que o primeiro de tudo a pessoa ela tem que saber que ela precisa, por mais assim difícil, ela precisa ter uma licença da vigilância sanitária. O que significa você ter uma licença de funcionamento da vigilância sanitária? Ela precisa saber o que o seu estabelecimento, que tipo de profissional que você é, o que você oferece e que serviço que você coloca à disposição da população. Então, assim, é necessário, quem hoje, tanto que até é um item de interdição, quando a vigilância sanitária chega num estabelecimento e você não tem a licença da vigilância sanitária, já é interditado assim de imediato. É quase como se fosse um selo de qualidade. A partir do momento que você tira a sua licença sanitária e a secretaria, ela tem ciência, ela toma ciência de que você é um profissional habilitado, é um profissional qualificado e tem o seu espaço, ou não tem o seu espaço, mas subloca a sua hora, tá? Porque hoje, inclusive, existe muitos espaços de co-work. Verdade. Então, assim, especialmente quem está começando, a gente recomenda, sinceramente, o seguinte. Pode falar que a gente quer saber. Assim, eu acabei de me informar. Eu estou em transição. Eu tenho um emprego que não me satisfaz, não me deixa feliz. Não me remunera à altura e eu vivo duro.
Então, eu, com muito sacrifício, fiz um curso de especialização na área de estética. Estou falando da área de estética, mas todo mundo que precisa de uma licença sanitária, seja a manicure, pedicure, esteticista, seja Um salão de beleza, de uma maneira geral, um dentista, um médico, um nutricionista, um oculista, um restaurante, uma lanchonete, bar, restaurante, tá? Ou um distribuidor de produtos produtos cosméticos para a saúde, voltados para a área da saúde, que precisam de licença na Anvisa, por exemplo. A Ana Luísa, ela não chegou a comentar, mas ela, inclusive, como ela participou da criação, ela já está há muitos anos na estrada, ela participou de alguns procedimentos junto à Anvisa. Então, ela teve que ir a Brasília, muitas das vezes, para... cada vez que saía uma resolução nova de algum setor, de algum segmento, aí os fiscais das vigilâncias sanitárias todas iam para Brasília, para a Anvisa, para poder aprender aquela nova legislação, para voltar para os seus espaços. E também, por que não dizer, havia a sua cota de contribuição também, tá? Para aperfeiçoamento daqueles procedimentos e daquelas rotinas. Então, o que acontece? Todo mundo que precisa de uma licença sanitária, tá, é o nosso cliente. Então, assim, às vezes a pessoa... mas eu não sabia que vocês faziam isso. Fazemos. Pois fique sabendo. A gente não só cuida da parte burocrática, administrativa e educacional, vamos dizer assim, de conscientização também, da importância de você ter o seu espaço regularizado, como também a gente vê a parte jurídica. Onde entraria a parte jurídica? Você recebeu a visita da vigilância sanitária, ou até mesmo do PROCON. PROCON também. O PROCON também está atuando, sobre o pretexto de que, o direito do consumidor, então eu vou entrar no seu espaço e verificar se você está em conformidade. Há controvérsias com relação a isso, tá? Mas o fato é que a gente se propõe também a defendê-lo perante a administração pública. Tá? Então, você recebeu um auto de infração, você teve o seu espaço interditado, a gente se propõe também a defendê-lo perante essas autoridades. Eu preciso de tirar uma licença, preciso renovar os meus documentos, eu preciso de um contrato social porque agora eu vou ter uma esteticista, uma biomédica no meu espaço. E aí a gente vai construir uma sociedade, esperamos progredir, ótimo, desejo sucesso a você. Mas você precisa ter um documento formal, um contrato social, um contrato de prestação de serviços, algum documento, até para você se resguardar. Porque o que acontece é o seguinte, a gente observa muito das autoridades públicas, porque o paciente, o cliente e o profissional que está atuando. Então, ele é ignorado, ele só tem obrigações. Lamentavelmente, a visão é essa. E aí, o que acontece? A nossa proposta também é cuidar desse profissional. Bacana. Então, quando a gente apresenta a ele o regramento, tá? Que ele tem que ter cuidados com a higienização, com a manipulação dos descarte de resíduos, descarte de resíduos, com aquilo que ele está manipulando e que ele vai aplicar no cliente dele. A gente também tem esse trabalho de conscientização que, na verdade, não é só o cliente que é a parte importante, é ele também. Para você ter uma ideia, 2 anos atrás, o Conselho Regional de Odontologia ela fez um estudo e ficou alarmada com a quantidade de profissionais da área que se contaminam com hepatite. Caramba! Por falhas de procedimentos, de não aderir às normas de biossegurança. De lidar com agulhas, estiletes, bisturis e de se acidentar. Mesmo fazendo uso da luva. E quantas outras coisas podem acontecer, quantas outras doenças, né, e diagnósticos podem surgir a partir disso? E quem mais está exposto é o profissional que todo dia está ali fazendo procedimento no cliente. Ele que se submete ao que está mais exposto. Né? Acontece de haver sustos imprevistos para o paciente. Você teve todo o cuidado, teve toda a cautela, usou a melhor técnica, os melhores produtos e, lamentavelmente, ocorreu uma intercorrência. Sim. O cliente, por exemplo, teve uma reação alérgica. Aquele procedimento que você fez. Estou falando da área de estética. Tá? Mas isso serve para qualquer exemplo.
Você, no seu espaço, você adotou as melhores técnicas. Você teve todo o cuidado, todo o capricho, a dedicação e, infelizmente, ocorreu uma reação alérgica. Ou o paciente teve uma, assim, sei lá, nada relacionado ao seu procedimento. Teve uma parada cardiorrespiratória no meio do atendimento. Às vezes uma coisa boba, às vezes porque geralmente os procedimentos, o cliente fica numa maca. Então, às vezes ele levantou muito rápido, teve uma hipotensão postural. Levantou rápido, aí desmaiou. Aí nessa que ele desmaia, bate com a cabeça no chão dentro do seu consultório, da sua clínica. Olha a situação. Então, a gente propõe rotinas, assim, se acontecer um fato nesse nível, o que você faz? Sim. Se esconde embaixo da mesa? Você tenta prestar os primeiros socorros e chama o SAMU. Entendeu? Então, assim, você pegar o paciente, botá-lo num carro, do seu carro particular, e levá-lo para um médico, um pronto-socorro, não é o recomendado. Sim. Mas ele não é o recomendado. Até porque você assume um risco, porque se você é um médico, tudo bem. Um médico, ele estudou 5 anos de medicina, então ele é um profissional que estaria apto a prestar além dos primeiros socorros. Mas tirando o médico, tá? Até porque tem uma reserva de mercado muito grande aí, tá? Qualquer outro profissional que pegue aquele paciente que apresentou uma intercorrência, um mal súbito no seu espaço, e você pegue ele, bote no seu carro particular e leve para uma emergência, se ele vier a óbito, você vai arrumar uma dor de cabeça sem tamanho. Nossa, é muito interessante tudo isso de vocês. Eu tô, mais uma vez, a minha cabeça está assim borbulhando de várias histórias. Então, assim, a gente... mas, meu Deus, então eu nem vou sair da cama. Não é por aí. É sair certo. Sim, mas você tem a consciência de que você precisa tomar algumas cautelas. Boa. Então, a gente tem material produzido na nossa estante de produtos. A gente tem material para orientar, tá? Você pode conversar com a gente pessoalmente? Pode. Pode entrar em contato, mandar um WhatsApp. Estamos aí à disposição. Mandar um e-mail para a gente, perfeitamente. Mas nós também temos produtos, infoprodutos, disponíveis na nossa prateleira para orientar, inclusive uma mentoria. A gente tem uma mentoria também, onde a gente se propõe a ter essa conversa que a gente está tendo aqui com uma riqueza maior de detalhes. Legal. Então, orientando a você da melhor forma possível para que você se resguarde. Então, é aquilo que eu estou falando. Muita gente se preocupa com o cliente, o paciente. O PROCON, então, poxa, o paciente, o consumidor e o profissional. Quem pensa no profissional? É verdade. Então, assim, qualquer surpresa que aconteça, a nossa orientação é proteger o profissional também. Então, você usou da boa técnica, adotou as melhores práticas, seguiu todo o regramento sanitário, e mesmo assim aconteceu, pode você ter que se aborrecer, tá? Eventualmente você vai se aborrecer com isso, vai ter que constituir um advogado. Sim, tá aí. Aí o que acontece? Estamos aí. Aí o que acontece? Tá aí para tudo. Mas até aí fica muito mais fácil quando você tem todo até para você... Quando você consegue se resguardar. Isso, até para você se defender. Até para você se defender. Se defender e convencer. Olha só, foi um ato fortuito. O paciente tinha uma alergia que nem ele sabia. A gente fez a anamnese, a gente perguntou se ele tinha alguma reação alérgica a um determinado produto, ele disse que não, nada. E aí, no dia, na hora... Só descobre na hora. Descobre na hora. Nossa, é sério, a minha cabeça tá assim, eu vou indicar um monte de gente para vocês, inclusive. Porque eu, como mentora de empreendedoras, o que eu percebo, no fim das contas? Um tipo de mentalidade nas empreendedoras, nas pessoas, de eu preciso fazer aquilo que eu estudei para. Então, é a mentalidade de execução. Sim, até não a porque mentalidade isso não é ensinado nas instituições. Exato. Então, assim, como eu falei, você adotou a melhor técnica, você se aprimorou, você se dedicou, você que sabe o quanto você ralou para você pegar a sua certificação, as suas certificações. Sim. Você que sabe o quanto você ralou para sair daquele quartinho que não estava em uso no seu quarto, no seu apartamento, onde você realizou os primeiros procedimentos. Assim,
oficialmente, tá? A Sim, empresa. sim. A empresa Regulariza Visa não recomenda que você faça isso. Tá? A gente tem ciência de que isso é uma realidade. É. É verdade. Assim como é a realidade de outros procedimentos que deixariam você levemente chocada, mas que... Eu já tô, na verdade. Mas Vocês estão percebendo a minha mas reação são, aqui, né? são mas são É, realidades do Brasil. Do Brasil, é. Do Brasil. É aí que eu não queria é da chegar. cidade do Rio de Janeiro. Existe. Então, assim, o que acontece? Você montou, tinha um quartinho ali Na sua casa, desocupado, você botou uma cadeira, uma mesa ali para realizar procedimentos, e aí você começou a fazer o seu dinheiro, começou a fazer a sua clientela, as pessoas foram lá conhecendo você, você conquistou o seu espaço, o seu nome, e aí, poxa, agora está na hora de eu ter um espaço próprio. Aí você subloca um horário, um dia, um horário. E até você, efetivamente, você ter o espaço seu, com o seu nome, a sua logomarca, ali Sim. na parede. Então, é um trabalho de construção. Sim. A gente não recrimina isso. Longe de nós ficar apontando dedos e dizendo, não pode, está errado. Mas assim, a gente Sim. sabe o que acontece. Sim, a gente sim. sabe o que Então, acontece. Assim, a gente, hoje, aqui não tem mais fiscal. A gente sabe que existem alguns episódios aí de pessoas que partem para o confronto. Sim. De quase um xiita. Né? Que o cara, inclusive, ele bota a estrela de xerife e chega, prendo e arrebento. Sabemos que existe isso, infelizmente. E isso também apavora muita gente. Sim. Tá? É parte do folclore. E aí você conversa com um, conversa com outro. A fiscalização baixou lá no meu espaço e a experiência foi horrorosa. Infelizmente acontece. Acontece. Mas você acontece. estando resguardada, você estando com todos os procedimentos de acordo, tá? Com documentos. Com os documentos com tudo. todos, com os seus procedimentos operacionais padrão. O seu com a- espaço está 100% Sim, em conformidade. Sim, Isso aí pode ser evitado. isso pode ser evitado. Problemas Sim. podem ser Sim, evitados. Podem ser sim, evitados. sim. Negócios não Com precisam certeza. ser fechados. Não. Exatamente. Existe tanto investimento, eu não sei se vocês concordam com isso. Acho que a mentalidade do brasileiro, de forma geral, é do improviso. E é do vai com isso é isso verdade. mesmo, né? Isso é verdade. Para construir uma casa por vezes. É o puxadinho, é construir aqui em cima. E não vai buscar as normas, os espaços. É. E o mesmo a gente vê dentro dos empreendimentos. Sim, uma preocupação muito grande hoje em dia com a estética, com o digital. Mas tem esse outro lado que não é só importante, ele é necessário, para a sobrevivência, para o crescimento, para o prosperar. Porque quanto mais visibilidade você ganha, isso vai atrair outras coisas também. Um olhar cuidadoso Sim. para aquele espaço, para você, para o que você está entregando. E eu acho muito bacana esses exemplos que vocês trouxeram, que é o inesperado. É o que não passa na cabeça, que pode ser uma emergência, uma questão de saúde. Verdade. E que você, por não deter das técnicas, talvez você não consiga controlar ali a situação. Mas vocês chegam com um aparato, acho que essa é a palavra bacana para a gente usar, com um aparato em todos os níveis, com o que vocês ofertam. Desde o primeiro produto da prateleira até o mais top. Você tem ali a conscientização, você tem ali o acompanhamento, tem o direcionamento, tem a pegada na mão para evitar, para resguardar, para proteger muitas pessoas e muitos negócios. Eu estou encantada com o que vocês fazem. Já vou recomendar para um monte de gente. Já Agradecemos. teve ocasiões também da gente, quando não é para fazer, olha, nesse espaço aqui, o que você quer fazer, essa atividade nesse espaço não pode ser. Não dá. Não dá. Ainda mais ela com a experiência crítica. A gente também fala que não pode. Assim, já é automático, já é instintivo. Tá? Sim. Não é malicioso. Tá? Com certeza. Longe disso. A nossa proposta é, a gente tem um serviço para oferecer, estamos aqui para ajudar, estamos muito felizes de poder firmar essa parceria, tá? Haver essa troca. Orientar você, conscientizar e deixá-lo tranquilo para quando o bicho-papão bater na sua porta, você simplesmente domesticá-lo. Tá. Gostei do bicho-papão. Porque cria-se realmente um cria-se ideário sobre quem fiscaliza, Sim. sobre... Sim, verdade. o que acontece é o seguinte, a pessoa aprende a técnica, a melhor técnica, tá?
ela se especializa, se aperfeiçoa, faz um curso de aperfeiçoamento, sempre aprimorando, até porque nesse ramo de estética, por exemplo, estou falando de estética. É necessário. Estou falando de estética. As coisas evoluem muito rápido. Isso, evoluem muito rápido. Muitas tecnologias então, rápidas. Assim, não só cremes e produtos. Uma quantidade de insumos novos, principalmente nessa parte de injetáveis, coisas novas surgindo e novos produtos para estimular colágeno, coisas que não existiam um ano atrás, já existem hoje. Assim, a evolução nessa área é muito rápida. E você precisa se acompanhar, precisa se aperfeiçoar, precisa acompanhar essa. Não necessariamente você precisa investir rios de dinheiro para montar o seu espaço. Sim. Voltando à área de estética, que é aquela estatística, aquela sua apresentação, ela tem uma apresentação onde um dos maiores índices de problemas na vigilância sanitária é a área de estética. É uma estatística. A Anvisa, todo ano, ela publica quais são as piores denúncias que ela recebe, o maior número de denúncias. E onde ela recebe mais denúncias é exatamente no setor da estética. Assim, mas é enorme, assim, é uma diferença, assim, 70% das denúncias são relativas a coisas de estética, aí os outros 30% é em relação à creche, aqueles asilos para... Não se chama asilos, né? Instituição de longa permanência de idosos, mas, assim, o campeão de denúncias é o setor da estética. Ou seja, o profissional de estética... É um setor que realmente é um setor mais crítico, que tem que ser visto com um olhar diferenciado. Assim, a maioria das denúncias é assim, falta de licenciamento sanitário no estabelecimento, o profissional que não está capacitado para fazer aquele procedimento que ele faz, assim, produtos vencidos, muitas E aí o que acontece é o sentido. seguinte, a legislação ela é muito espaçada, não existe um compilado, entendeu? Ela vai sendo atualizada. Não somente isso, mas elas são dispersas. Então, assim, eu quero saber como eu devo estar regularizado com o meu espaço. Você vai encontrar algumas dificuldades. Porque não existe assim... Isso tudo não está agrupado num único local. Não está agrupado num único local. Então, assim, você tem que descobrir... Assim, questão de boca a boca, perguntar, tem uma resolução aqui, uma legislação acolá, tem uma portaria não sei aonde, e aí o que acontece? A nossa proposta, entre outras coisas, é isso, chegar e dizer assim, olha, você faz aqui, por favor, que você vai se dar bem. Sim. Dependendo do local, tem o código sanitário do município onde você trabalha. Por exemplo, o código sanitário do município tal não é tão abrangente quanto o de outro município que está... Sim. Entendeu? São vários fatores. Que bom que vocês existem, que vocês conseguiram compilar isso tudo através de diversos serviços e oportunidades para quem está assistindo. Sim. E eu tenho certeza que depois desse episódio, muitas e muitas pessoas, muitas empresárias, empreendedoras, pessoas serão conscientizadas sobre a importância, mas, sobretudo, que a Regulariza Visa está preparada para prestar o que é necessário, para que algumas coisas não aconteçam. E a gente está caminhando para o final, mas antes eu quero deixar um recado para você que está em casa. Na verdade, uma pergunta. O que é essencial para você? Essencial é cuidar do seu bem. Você tem um carro? Você tem uma moto? Então, você precisa de proteção. E é essencial estar aí para isso. Ofertar proteção veicular contra roubo, furto, colisão. Se você busca assistência 24 horas, a Essencial é a empresa de proteção veicular preparadíssima para proteger você e o seu bem. Eu sou Essencial e super recomendo. E pegando esse gancho, já indo para a reta final com vocês trouxeram aqui muitas coisas que são necessárias. Agora, o que é essencial? O que vocês consideram essencial para quem está assistindo e precisa tomar uma atitude hoje para fazer a diferença, para que não seja surpreendido de forma negativa? Eu acho assim, o que é essencial é você buscar
conhecimento que você não tem. Você procure, não tenha vergonha de dizer que você não sabe, que você não conhece determinado assunto. Procure buscar com quem possa te orientar, alguém que saiba. Eu acho que o essencial seria isso, é você ter a tranquilidade de dizer que eu não sei, buscar, porque não é vergonha você dizer que não sabe, que não conhece determinada norma, determinada legislação, buscar com quem sabe. E, assim, o essencial para mim agora, como pessoa, eu acho que é você saber que você está fazendo uma diferença na vida de alguém, de uma pessoa, de um estabelecimento, de um dono de um local, que você está levando conhecimento, porque eu acho que o conhecimento liberta. Então, quando você conhece, quando você faz uma pessoa ter conhecimento, olha, isso aqui está errado, nossa, eu não sabia, mas eu não posso ter planta na minha clínica, é tão bonito, fica tão, assim, ecologicamente correto, mas, assim, num lugar de procedimento você não pode. Então, quando você explica, assim, quando você leva conhecimento para a pessoa, isso é essencial para mim, você fazer a diferença na vida de uma pessoa. No caso que ela falou da planta, o que acontece? A questão é a higienização. É aquilo que eu já cheguei a falar. Fiquei curiosa aqui. Não, tem umas... Para tudo tem para tudo tem uma explicação. Mas por que não pode uma plantinha? Não, mas olha só, para tudo tem um fundamento, tá? Assim, é absurdo. Concordo com você, mas é a legislação. Após a pandemia, as instituições ficaram muito mais rigorosas com a saúde e o bem-estar, especialmente a parte de higienização. Você vivenciou essa época e aí você sabe perfeitamente que havia todo um cuidado, assim, uma preocupação quase que obsessiva com álcool em gel. Então, assim, o que acontece? A questão é a higienização de uma planta. A planta pode, nas suas folhas, acumular poeira, agentes contaminantes, e por isso ela é removida do espaço. Recomenda-se a remoção dela do espaço, para que ela ali não seja um foco de alguma bactéria, especialmente você que faça um procedimento intrusivo, como, por exemplo, um botox, tá? De aquilo ali ser um foco que venha a prejudicar ou comprometer o procedimento que você está realizando. Entendi. É isso. Entendeu? Então, assim, essa coisa de procurar se informar, procurar saber, ler, isso é uma coisa interessante para quem está pensando em montar o seu espaço ou que já tem o seu espaço montado, tá? Uma coisa que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas erram por desconhecer ou por acreditar que determinada prática não trará consequências. Ou que são coisas até de, por exemplo prático, eu trouxe o do esmalte, né? Um esmalte, mas está com a etiqueta comprometida. Outro exemplo, você colocar no seu espaço um frasco repleto de seringas e frascos de botox, como prova de autoridade de que você é uma pessoa que realiza vários procedimentos e que você tem autoridade naquele procedimento. Assim como a pessoa... O pessoal coloca como se fosse assim, um quadro de rolhas. Já vi isso. Nossa, isso aí é o campeão. Isso para a vigilância sanitária é um horror, porque aquilo ali demonstra que você claramente não sabe como cuidar do seu descarte dos seus resíduos. Porque aquilo é considerado um resíduo pérfuro-cortante, é uma ampola de vidro, é seringa, agulha. Aí você monta um quadro cheio de frasco-ampola, cheio de seringa, de preenchimento. Você não tem com que deixar o seu filho. Seu filho vê aqueles frascos coloridos. Isso eu já vi. E aí a criança chega e alcança aquele frasco. E se corta com um bisturi ou então espeta o dedo na agulha. Olha o a mãe não implantado. Tinha com quem levar, foi fazer um procedimento estético, levou a criança junto e no consultório tinha um frasco cheio de vidros de botox e seringas de preenchedor. Exatamente. Aí a criança achou bonitinho e pegando aquelas coisas ali, desencapando e estava na hora quase que se espetando. Mas isso vende na internet. Isso eu já vi. Então por que vende na internet? Vende de tudo na internet. Vende de tudo. Só que se você não quer se aborrecer... A gente recomenda, sinceramente, que não faça isso. Olha, eu ficaria horas conversando com vocês, porque eu tô assim... Eu tô em choque, eu tô surpresa, eu tô curiosa, eu queria saber mais e mais. Já fica o convite para vocês voltarem e conscientizarem, contarem mais coisas, porque realmente é necessário
quantas pessoas não têm consciência do que vocês estão trazendo. Eu espero que o que vocês trouxeram, que essa mensagem, essas diversas mensagens alcancem muitas e muitas pessoas, por favor. E eu quero aproveitar agora para finalizar, deixar a câmera em aberta, para vocês falarem o que mais vocês quiserem agora nessa reta final. Para dar um recado para quem está em casa assistindo. O quê? Você quer falar algo de você? Algo da empresa de vocês? Fiquem à vontade. E quem quiser já pode olhar para a câmera e deixar o seu recado final. Olha, precisando, não só a parte de estética, como do segmento de saúde, segmento de alimentação, a Regulariza Visa ajuda você a estar em conformidade com tudo. A gente vê toda a parte de infraestrutura física, de documentos que estão faltando, a gente ajuda a fazer seu manual de rotina de procedimentos, o seu plano de gerenciamento dos resíduos, tudo aquilo, toda a parte documental e de infraestrutura física, a gente ajuda e você adequar totalmente o seu estabelecimento. Ana. O nosso público não é só o profissional de estética. Todo mundo que precisa de uma licença sanitária. Todos os estabelecimentos precisam de licenciamento sanitário. Assim, estética, médico, dentista, veterinário, nutricionista, podólogo, manicure, pedicure, salão de cabeleireiro, bares, restaurantes, lanchonetes, que mais? Distribuidora de cosméticos, produtos para saúde, então você medicamentos. Precisa de uma licença na Anvisa. Precisa tirar a autorização de funcionamento, a gente faz também. Você precisa de licenças e certidões perante os órgãos públicos. Deixa com a gente que a gente providencia. Eu vou adquirir um sócio, vou incorporar uma pessoa nova no meu espaço, um contrato. Elaboramos o contrato. Eu preciso de vou trocar no responsável técnico. A gente cuida também. Entendeu? Assim, qualquer coisa, você nos localiza no @regularizavisa no Instagram. Isso. Lá tem todos os nossos contatos e também você terá acesso ao nosso portfólio de produtos para que você possa não ter mais sustos, poder deitar no travesseiro com tranquilidade. Boa. E também desmistificar esse bicho-papão que assombra a todos os profissionais que atuam. Olha, que honra receber vocês dois aqui. Que aula! E um detalhe, a gente também vai no seu espaço para ministrar palestras e prestar um esclarecimento. Sim. Se você tem uma instituição de ensino, tem um curso de formação... seja cursos de nível superior, cursos de nível técnico... Ou no seu consultório, você reuniu os seus colegas de profissão... conselhos de classe... E você quer que a gente dê uma palestra, teremos o maior prazer de comparecer no espaço. Vamos. Só entrar em contato com a gente. Isso. Regulariza Visa. Isso aí. Olha... Obrigada por vocês terem vindo, por Obrigado essa você. aula. Nós agradecemos. Foi incrível. Vocês são profissionais realmente fora da curva. E eu tenho certeza que ouviremos muito ainda de Ana, Cláudio, Pedro e Regulariza Visa. Sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada também. E obrigada a você que ficou até aí o final. Não só do episódio, mas da temporada. Fechamos com chave de ouro com esse bate-papo importantíssimo e conscientizador. O que você aprendeu? Coloca aí nos comentários qual foi o insight, qual foi a ideia, o que tocou você, foi alguma história, aonde você está errando. Comenta e compartilha esse episódio para que muitas pessoas tenham acesso ao que foi falado aqui. E eu te espero, não só no próximo episódio, mas na próxima temporada, porque está confirmada. E a gente volta em breve. Um beijo, obrigada e até breve. Tchau, tchau.